A Tesla acaba de resolver um dos maiores desafios da fabricação de baterias, e isso pode mudar completamente o futuro dos carros elétricos. Mas antes de explicar o que a Tesla conseguiu fazer, vale entender por que esse avanço é tão importante. Hoje, praticamente toda a indústria automotiva está travando uma corrida silenciosa. Não é uma corrida por carros mais rápidos, nem por designs mais bonitos. É uma corrida para produzir baterias melhores e mais baratas. A razão é simples: a bateria representa a parte mais cara de um carro elétrico. Em muitos casos, ela pode representar até 40% do custo total do veículo. Isso significa que qualquer melhoria na fabricação das baterias tem potencial para reduzir drasticamente o preço final dos carros elétricos. E foi justamente nesse ponto que a Tesla pode ter conseguido uma vantagem enorme. Recentemente, a empresa registrou uma patente revelando como conseguiu aperfeiçoar o chamado processo de cátodo seco, uma tecnologia que já está sendo utilizada em produção em massa. Isso é importante porque normalmente existe uma grande diferença entre uma patente e um produto real. Muitas empresas registram milhares de patentes todos os anos que jamais chegam ao mercado. Neste caso, porém, a situação é diferente. A Tesla já está utilizando essa tecnologia em suas linhas de produção. Em outras palavras, não estamos falando de uma promessa para daqui 5 ou 10 anos. Estamos falando de uma inovação que já está sendo aplicada agora. Para entender a importância disso, precisamos olhar para dentro de uma bateria. Toda bateria possui dois componentes fundamentais: o ânodo e o cátodo. Os dois trabalham juntos para armazenar e liberar energia. Durante anos, a Tesla já utilizava um processo seco para fabricar o ânodo. O problema estava no cátodo. A produção tradicional exige uma mistura líquida composta por materiais ativos, aditivos químicos e solventes industriais. Essa mistura precisa ser espalhada sobre folhas metálicas e depois passar por enormes fornos para secagem. O resultado é um processo caro, lento e extremamente complexo. Além disso, os solventes utilizados exigem sistemas de recuperação e tratamento ambiental, aumentando ainda mais os custos. Muitas pessoas imaginam que fabricar baterias seja semelhante a montar componentes eletrônicos. Na realidade, o processo é muito mais parecido com uma indústria química. Existem etapas delicadas, consumo elevado de energia e enormes desafios de engenharia. Foi justamente por isso que tantas empresas tentaram e falharam ao buscar alternativas. A Tesla passou anos trabalhando nesse problema, e durante muito tempo parecia que a solução simplesmente não existia. O principal desafio era que o material seco utilizado no cátodo era extremamente frágil. Ao tentar produzi-lo em alta velocidade, ele se quebrava. Isso inviabilizava a produção em massa. Não adiantava criar uma solução mais barata se ela não pudesse ser fabricada em milhões de unidades. Foi então que os engenheiros encontraram uma abordagem inovadora. A empresa desenvolveu uma combinação especial de materiais ligantes capazes de criar uma estrutura microscópica semelhante a uma teia de aranha. Essa estrutura funciona como uma espécie de rede invisível, que mantém todas as partículas do eletrodo unidas. O resultado é um filme resistente, que pode ser produzido sem a necessidade de solventes líquidos. Pode parecer um detalhe pequeno, mas na indústria de baterias, esse tipo de detalhe pode representar bilhões de dólares em economia. Além disso, a Tesla também descobriu uma forma de otimizar o tamanho das partículas presentes no cátodo. Utilizando partículas maiores, a área superficial total diminui. Isso reduz a quantidade de material ligante necessária para manter a estrutura estável. Quanto menos material ligante for utilizado, melhor será o fluxo dos íons de lítio. E quanto melhor esse fluxo, melhor tende a ser o desempenho da bateria. Mas talvez a parte mais impressionante esteja na velocidade de fabricação. Nas versões anteriores do processo, o material precisava passar até 10 vezes por rolos de alta pressão. Imagine uma linha de produção onde cada peça precisa repetir a mesma etapa 10 vezes. Naturalmente, isso cria gargalos. Isso reduz a produtividade. Isso aumenta os custos. Com a nova tecnologia, a Tesla reduziu esse número para apenas 3 passagens. Na prática, isso representa uma enorme aceleração da produção. E quando falamos de uma empresa que fabrica milhões de células por ano, pequenos ganhos de eficiência se transformam em vantagens gigantescas. O impacto financeiro é difícil de ignorar. Ao eliminar completamente o processo úmido, a Tesla pode reduzir pela metade o espaço necessário para suas linhas de produção. Isso significa fábricas menores, menos equipamentos, menos consumo energético, menos investimento inicial, menores custos operacionais. Tudo isso contribui para um objetivo que a Tesla persegue há anos: reduzir o custo por quilowatt-hora. Esse indicador é considerado por muitos especialistas como o principal fator para determinar quando os carros elétricos se tornarão mais baratos que os veículos a combustão. E a Tesla parece estar cada vez mais próxima desse objetivo. Segundo
Segundo estimativas baseadas nas informações divulgadas, o custo de produção das células 4680 pode ter caído drasticamente em comparação com as gerações anteriores. Mas existe outro aspecto igualmente importante: a durabilidade. Muitas vezes, reduzir custos significa abrir mão de desempenho. Neste caso, os testes indicam exatamente o contrário. As novas células conseguem manter cerca de 90% de sua capacidade original após aproximadamente 2.000 ciclos de carga. Na prática, isso representa muitos anos de utilização antes que o usuário perceba uma degradação significativa. E isso é especialmente importante para aplicações como robotáxis, caminhões elétricos e frotas comerciais. Nesses segmentos, a vida útil da bateria pode determinar o sucesso ou o fracasso de todo o modelo de negócio. As células 4680 já eram consideradas uma das apostas mais ambiciosas da Tesla. Quando foram apresentadas, prometiam maior densidade energética, menos componentes estruturais e custos reduzidos. No entanto, a empresa enfrentou inúmeros desafios para produzi-las em larga escala. Durante anos, analistas e concorrentes questionaram se a Tesla realmente conseguiria atingir suas metas. Agora parece que a empresa finalmente encontrou o caminho. As versões de segunda geração já estão saindo das linhas de produção da Gigafactory do Texas. Inicialmente, essas baterias estão sendo instaladas em determinadas versões do Model Years, mas os planos vão muito além disso. A expectativa é que a tecnologia seja expandida para o Cybertruck, Cybercab, Tesla Semi e possivelmente para futuros modelos ainda não anunciados. O impacto dessa inovação não se limita à Tesla. Se a tecnologia realmente entregar tudo o que promete, outras fabricantes serão obrigadas a reagir. Empresas como KTL, Panasonic, Samsung SDI e diversas montadoras tradicionais acompanham de perto cada avanço da Tesla Plan. A razão é simples: quem conseguir produzir baterias mais baratas terá uma vantagem competitiva enorme na próxima década. Essa disputa está apenas começando. O mercado global de veículos elétricos deve movimentar trilhões de dólares nos próximos anos. Nesse cenário, uma redução significativa nos custos de produção pode representar uma mudança de liderança em toda a indústria. Talvez seja por isso que esse anúncio seja tão relevante. Não estamos falando apenas de uma bateria melhor. Estamos falando de uma tecnologia que pode acelerar a adoção dos carros elétricos em escala global. Fábricas menores, produção mais rápida, custos mais baixos, maior durabilidade, tudo. Isso aponta para um futuro onde os veículos elétricos poderão ser mais acessíveis do que nunca. E se isso acontecer, essa patente poderá ser lembrada como um dos momentos mais importantes da história moderna das baterias. E você, o que acha sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza de que ele será perfeito para você.